Oi, magias, bem-vindas e bem-vindos ao Jardim Secreto Tarô. Eu sou a Mari e hoje nós vamos descobrir o que sua intuição quer te dizer. Então, para isso, eu peço que vocês escolham entre as opções de número 1, a vela amarela, número 2, a vela vermelha ou número 3, a vela rosa. Vamos começar aqui com o grupo de número 1, a vela amarela. O que a sua intuição está querendo te dizer? Eremita, o diabo e a sacerdotisa. O que a sua intuição está querendo te dizer? Dez de ouros, 5 de paus, 5 de ouros. Bem, aqui a sua intuição diz o seguinte, que você pode, em momentos de calmaria, conseguir se escutar e até mesmo conseguir escutar melhor essa intuição. Então, para aqueles que já têm um bom desenvolvimento da intuição, provavelmente já sabe que silenciando a mente, ou mesmo em processos meditativos, você consegue encontrar as respostas. Para aqueles que não têm uma intuição tão bem desenvolvida, aqui fala o seguinte, você pode começar a trabalhar essa intuição, porque intuição é desenvolvimento, você não precisa nascer com para poder falar que você tem uma intuição boa, isso também pode ser trabalhado, pode ser desenvolvido. E aqui fala isso, se quiser começar, comece silenciando a mente, comece trabalhando ela em momentos calmos de calmaria, mesmo que sua vida não facilite muito nesse sentido, aqui se você buscar alguns minutos, pelo menos, para poder se silenciar, fazer uma meditação, nem que seja por 5 minutos, ou mesmo contemplar a natureza ou contemplar o mundo lá fora, né? É possível que venha aqui as informações e os sinais para você. Agora, vamos supor que você faça alguma atividade física. Atividade física é muito bom para isso também, tá? Principalmente quando você está ali trabalhando na atividade física de uma maneira focada, sem conversar, né? Sem ficar se distraindo, entende? E aí pode vir também. Agora, aqui, mais uma informação que vem é o seguinte. Peça sinais para a comprovação da sua intuição. Então, você pode pedir ao universo, né, assim, gostaria de ver tal coisa na rua e isso vai ser uma comprovação daquilo que eu tô pensando, daquilo que eu tô sentindo, isso também pode funcionar, tá certo? Agora, o que sua intuição diz na parte de relacionamentos? Aqui saiu a carta do diabo com 5 de paus. A sua intuição está pedindo cautela e cuidado com pessoas ao redor. Então, caso você tenha algum tipo de desconfiança ou mesmo algum tipo de pulga atrás na orelha com alguém, né? Seja ele de relacionamento amoroso, seja outros relacionamentos que você tenha, né? Trabalho, família, enfim. Aqui a intuição pede para você realmente ouvir essas suas indagações, desconfianças ou mesmo percepções, porque provavelmente tem algo aí. Não é para assustar, não quer dizer que a pessoa está fazendo algo de horrível para com você, só quer dizer que talvez você esteja lendo muito bem a situação. Nem todo mundo está sempre 100% na sua vida, né? Então vamos supor, questões de inveja. Às vezes a pessoa começa a sentir uma certa inveja por você e isso não quer dizer que ela é uma pessoa má. Talvez ela está passando por algum momento na vida em que ela não consegue se ver diferente e acaba entrando em comparações, né? E aí acaba tendo esse tipo de sentimento. Mas aqui fala assim, não precisa se preocupar tanto neste sentido, mas as suas desconfianças, as suas percepções não estão de todo errado, tá bom?
Caso você não esteja sentindo nada muito parecido com o que eu falei, a sua intuição pode estar falando para você começar a observar melhor os ambientes que você circula e também as pessoas com quem você convive e começar a ter um filtro com relação a elas, tá bom? Já na parte de intuição, na parte de material, né? Na parte de profissional, de trabalho, de afazeres, enfim, aqui fala o seguinte: existem situações que podem vir para sua vida que realmente não serão adequadas para você nesse momento, que podem parecer que vai ser um bom negócio, mas para você bater o martelo e falar realmente é um bom negócio, estude direitinho a proposta, leia todas as linhas do contrato ou deixe tudo muito bem esclarecido, tá? Então teria que ter esse cuidado aqui com novas propostas ou mesmo novos cargos, novas chefias, enfim. Avalie bem se vai ser um bom negócio para você. Preze por sua sanidade mental antes de tudo, tá? Deixa eu ver o que mais que vem aqui. Sim, aqui também é importante você saber com quem você negocia, né? Então, mesmo nesse sentido de vem propostas para você, também fique atento às pessoas que estão propondo as coisas, tá? Perceba o caráter, as responsabilidades que essa pessoa assume, como essa pessoa trabalha e veja se essa pessoa encaixa no seu perfil, se dá para confiar. De novo, não é para assustar, não é para falar que, enfim, um sócio que esteja aparecendo aí ou uma sócia é furada, mas você vai perceber a furada caso seja. Para isso, precisa fazer esse olhar de 360 graus para a situação, entende? Ver se é furada para você, porque também tem isso, às vezes a proposta vai funcionar com outra pessoa, com outro nicho, né? E não com você necessariamente, porque pode ser que não ressoe tão profundamente assim com você a situação. Então aqui é preciso ter esse certo cuidado do que lhe é oferecido e por quem, né, está sendo oferecido este serviço ou essa proposta ou enfim, ou mesmo até um ganho financeiro, uma ajuda financeira. Fique muito atento, muito atenta a essas situações. Vamos supor aqui que você esteja querendo comprar uma casa, né? Vamos fugir um pouco da parte profissional. Coisas da vida, coisas que a gente vai vivendo e vai querendo fazer sem ter necessariamente a ver com relacionamentos, né? E aí, veja bem quem que está vendendo a casa, quem é a pessoa, pode até fazer uma pesquisa, assim, em alguns bancos de dados, para entender o que está acontecendo, a legalidade das situações que estão envolvidas, né? Se está tudo direitinho, se a casa tá tranquila, sem dívidas, tudo isso vai ser muito importante, sabe? É só para manter você mais pé no chão e fazendo as coisas na sua vida de um jeito mais organizado, tá bem? Então essa aqui é a leitura para você do grupo de número 1. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrita ou inscrito no canal e a gente se vê na próxima leitura. Grupo de número 2, vela vermelha. O que sua intuição quer te falar? O mago, o hierofante e o carro. O que a sua intuição quer te falar? Rainha de espadas, cavaleiro de copas, ás de copas. Bem, aqui é o seguinte. No geral, a sua intuição, ela vem de um lugar... Na verdade, o seguinte, intuição dentro da concepção psicológica eu não sou da psicologia, mas eu vou tentar explicar aqui minimamente para vocês. Mas seria o seguinte, seria todas as experiências que você tem, e aí a partir de todas essas experiências você vai começando a montar histórias diante daquilo. Então você vai percebendo assim, quando isso aconteceu, eu estava assim, eu reagi assim,
pessoas fizeram tal coisa, pessoas reagiram de determinada maneira, logo situações dessa forma acarretam consequências de tal forma. Então é como se a gente sempre fizesse uma análise do que nos ocorreu e isso vai sendo armazenado dentro da gente. Essas informações, e muitas vezes informações subliminares até, que a gente capta no ar alguma coisa e a gente vai, naquele dia, naquele momento, eu estava me sentindo mal, mas mesmo assim eu decidi pegar aquele caminho. Então, quando eu senti mal, eu preciso me ouvir. Esse tipo de análise é feita e construída dentro da gente. Então, a partir desses fenômenos que acontecem, desses eventos, a gente começa a viver a vida puxando na memória essas informações. E aí a nossa intuição fica cada vez mais aguçada nesse sentido, porque a gente vai fazendo as conexões de memórias, né? Para falar, tem alguma coisa aqui por trás. E acaba sendo uma leitura muito fiel, porque a gente também tem essa capacidade de aprendizado com os eventos, né, da vida. Isso não é para todos, tem gente que não faz esse processo tanto quanto poderia fazer, tem gente que só vai vivendo achando que não tem essas memórias, né, assim, tão de forma consciente mesmo. E enfim, então as pessoas vão vivendo, não são todas que treinam esse olhar, entendeu? E tem pessoas que também não treinam, mas o inconsciente dela é tão forte que ela sente, que ela sabe falar, não, isso aqui é minha intuição dizendo, né? Agora, quando a gente vai para as linhas espirituais, a gente pode alargar muito essa percepção da intuição, né? Pode ser lembranças de vidas passadas, para quem acredita, pode ser mentores, guias, anjos, enfim, que nos auxiliam aqui, a depender da sua crença, né? Pode ser também, para quem acredita, o eu superior, né? Esse lugar em que a gente é mais sábio, que nem sempre o nosso ego deixa passar, né? Mas esse lugar mais sábio que dão uma orientação pra gente também de maneira subliminar, que vem como uma intuição. Muitas pessoas dizem que existem vários tipos de intuição, olha só. Então pode ser que tenha aquelas assim que falam, não, eu sentir algo, eu senti uma emoção, logo eu preciso escutar. Tem gente que vai falar assim, não, veio uma frase na minha cabeça, veio uma voz na minha cabeça, então é uma intuição mais racional, vamos colocar assim. Tem pessoas que têm uma intuição que é uma resposta reativa. Então, sei lá, acontece alguma coisa e ela nunca de fato fez algo naquele sentido, mas tem um impulso dentro dela que de repente ela sabe o que fazer, né? Então aquelas pessoas que, sei lá, talvez já viram treinamentos para recuperar a respiração de uma pessoa, né? Só viu assim, de vez em quando num filme, na TV, sei lá, viu na rua, mas nunca fez na pessoa. E aí de repente numa situação de adversidade, a pessoa já sabe o que fazer, tá lá, tá ajudando. Então, esse impulso também foi um impulso intuitivo. Então, existem várias formas, né? Eu não sou muito estudiosa de intuição, não sei ao certo se tem mais alguma coisa que talvez eu não tenha dito, posso também ter falado alguma coisa equivocada, mas pelo que eu já li, pelo que eu já estudei, né? Mas existem várias vertentes, várias correntes, várias linhas de pensamento. Aqui o que me sai a carta do mago com rainha de espadas, mostrando que talvez essa sua intuição ela é mais racional. Ela é mais das suas percepções mentais, de ler, de tentar analisar e a partir disso ter respostas. Não quer dizer que é uma intuição errada, né? Não, longe disso, mas só mostra aqui uma característica da sua intuição, podendo ser para essa vertente, caso você acredite nisso, né? Agora, também poderia dizer aqui que tem um grupo de pessoas que não sentem tanto essa conexão, não sentem essa intuição, até porque o racional vem muito forte, né? A razão vem muito forte, então a pessoa precisa analisar tudo de maneira consciente, racional, só operando com o que tem, né? Não conta com outros lados metafísicos da vida. Às vezes até pode ser uma pessoa que não acredita tanto nisso, não acredita tanto na espiritualidade, enfim. Porque tarô você não precisa acreditar em nada, tarô é uma linguagem também. Então pode ter aquela parcela de pessoas que veem o tarô como uma ferramenta simbólica, mas que não quer dizer que envolva espiritualidade no meio, né? E aí aqui mostra isso, mas ao mesmo tempo revela que é possível treinar essa intuição. Porque existe uma conexão aí dentro de você, que é uma conexão latente, inclusive, mas às vezes por nossos próprios bloqueios a gente acaba não querendo entrar nessas esferas da vida, né? A mesma coisa quando a pessoa vai em centros e o atendente lá, né, fala assim, você tem mediunidade, você pode desenvolver mediunidade, e a pessoa fala, não quero me envolver com isso.
Então, isso pode também acontecer. Intuição é a mesma coisa, todo mundo tem intuição. Uns mais desenvolvidos e outros menos. E ainda assim, intuição pode ser trabalhada e desenvolvida. Até mesmo a vertente da psicologia fala muito disso. Que é quando você começa a olhar para a realidade, processar ela, tentar entendê-la, e aí você começa a aguçar essa percepção. Então aqui, caso você queira, tem como treinar. Tem como estabelecer esse contato maior. Se você sente que não tem muito essa ligação, tá? Agora, o que essa intuição diz com relação à parte amorosa? Aqui, ela está dizendo o seguinte, para você ter um pouco mais de cuidado com as emoções, até pedindo um certo controle ou mesmo um certo processar essas emoções, entende? É como se pedisse assim, olha, mais pé no chão. Tenta entender o que você realmente sente, tenta entender o que está acontecendo, sem talvez se conturbar pelas emoções. Porque às vezes, quando a gente coloca o emocional muito na frente também, a intuição não necessariamente vai ser fiel, né? Assim como quando você coloca muito racional na frente, a intuição também acaba não sendo fiel. Porque a gente tem a psique humana aqui dentro, a gente tem o nosso ego. E muitas vezes enxergamos o nosso ego e a vida a partir dessas projeções. Então, observa isso, faça uma análise, porque a carta do Hierofante, ela vai falar da estrutura, vai falar da organização das ideias, né? Entender o que você está passando, tá? Então, é como se a intuição falasse assim, veja bem, vai com calma, primeiro analise, não se deixe levar tanto assim pela emoção, pelo menos nesse momento, tá? Tanto para o lado positivo, quanto para o lado mais difícil. Então, aquela pessoa que não está em um relacionamento, aí já começa a achar assim, nunca mais nada vai acontecer, e às vezes as oportunidades estão passando. A mesma coisa, a pessoa está super entregue a um relacionamento, mas ainda não tem maturidade suficiente para aquilo se firmar. Então, vamos com calma, tá? Agora, na parte aqui de questões da matéria, do mundo material, do mundo de afazeres, trabalho, enfim, projetos, ou mesmo situações que você precisa se desenrolar aqui no mundo, compra, venda de casa, enfim, coisas que a gente faz no mundo, né? Saiu aqui a carta do carro com as de copas. Só lembrando, aqui na parte dos relacionamentos não necessariamente tem a ver com relacionamento amoroso. Pode ser em outras relações que você está aí convivendo que é preciso ter essa calma para analisar o que está acontecendo de fato, tá? Voltando aqui, a carta do carro com as de copas, ela vai falar o seguinte, a mesma história, suas emoções podem estar um pouco afloradas aqui e é preciso ver com clareza, ver com cautela a situação, tá? A carta do carro muitas vezes traz um certo movimento, então situações um pouco mais impulsivas, né, a partir de sentimentos e emoções. Então, tudo que você for fazer agora que exige seu esforço, tente encontrar uma calma para lidar com isso. Tente encontrar até mesmo momentos de não ir com tudo para as situações, para resolver as coisas, sabe? É como se pedisse assim, tudo que vier, todas as demandas que chegarem, resolva com calma. Resolva pensando bem, resolva entendendo o que está acontecendo antes de tomar uma decisão, de falar alguma coisa, tá? Principalmente porque as emoções estão passando muito aqui na frente de você, né? Então, você está colocando as emoções na frente, talvez não conseguindo ou mesmo ter uma atitude, ou mesmo não conseguindo pensar direito, né? Então, para ter atitude, tem que estar tudo alinhado. Razão, emoção e ação. Perdão. E aí, você conseguir fazer isso de uma maneira equilibrada. A razão calma, as emoções calma, e aí você vai ter atitudes calmas. Não quer dizer que as atitudes são passivas, pode mesmo ser atitudes assertivas, mas que precisa vir desse lugar de reflexão e de ponderação, tá? Então a sua intuição fala isso. É possível que chegue algo na sua vida muito bom, mas é aquela coisa, a empolgação precisa ser aqui contida de alguma forma, tá? Não quer dizer que você não possa se empolgar, não quer dizer que você não possa aproveitar, usufruir disso, ou enfim, se achar importante, não quer dizer. Só quer dizer que é preciso também saber a hora de acalmar os ânimos, né? Nem tão céu, nem tão terra aqui, tá bom?
Então, essa leitura para você do grupo de número 2. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima. Grupo de número 3, a vela rosa. Vamos ver o que sua intuição quer te dizer. O mago, o diabo e a torre. O que a sua intuição quer te dizer? Oito de paus, 3 de espadas, 7 de copas. Bem, aqui é o seguinte. Você tem uma boa percepção das coisas, você tem uma boa intuição, tá? Tem uma boa conexão aqui. É como se até pudesse dizer, inclusive em mediunidade, caso você acredite. Ou mesmo uma sensação espiritual aguçada aqui, tá? Não necessariamente precisa se manifestar através de mediunidade. Pode ser, por exemplo, você sentir a presença do Espírito Santo, né? Algumas religiões pregam isso. Não quer dizer que necessariamente é algo dentro da crença mediúnica, mas é uma percepção aguçada da espiritualidade, por exemplo, né? Então aqui vai falar. Tem uma intuição muito alargada, muito boa e uma mediunidade também muito grande. É preciso ter controle sobre isso, porque muitas vezes aqui pode até representar pessoas esponjas, pessoas que captam demais a energia e acaba sugando para si, né, aquela energia, transmutando aquilo, mas muitas vezes também passando por situações até difíceis de cansaço, de estafa mental, estafa até corporal também. Então, é preciso ter um certo cuidado aqui, se possível até trabalhar um pouco mais essa questão. Trabalhar, fechar o corpo ou se blindar de alguma maneira, pedir sempre proteção, o que for da sua crença. Pode ser muito interessante, tá? Porque é uma percepção muito alargada e essas percepções, às vezes alargadas, quando não bem trabalhadas, podem confundir a gente, né? Então, acaba que o que a gente intui tem um sentido, mas pode ir para um lugar das emoções que acabem conturbando muito a gente, né? Nesse sentido, assim, porque você percebeu algo e aquilo te toma de determinada maneira, ou você sente algo e aquilo te atinge muito fortemente. Então, para esses casos, é importante começar a trabalhar o controle, começar a trabalhar a proteção, o autocuidado realmente, o orar e vigiar, a reforma íntima, o que quer que você acredite. Poderia ser muito indicado aqui. Mas para aqueles que sentem que está tranquilo, que dá para conviver com, né, só tem que ter esse cuidado às vezes de perceber se é você ou se é um outro, um terceiro ali influenciando, tá? Mas assim, também pode ter aquele grupo que não sente essa mediunidade, mas tem uma intuição muito boa, né? Vários casos aqui. E aí, a sua intuição na parte de relacionamentos fala o seguinte, diabo com 3 de espadas. Aqui sai o precisar ainda fechar algumas portas, fechar algumas vivências, algumas dores, para poder conseguir não ter tantas interferências, tá? Tanto interferências físicas, se você só acreditar nas físicas, quanto interferências extrafísicas. Por que isso? É como se dissesse assim, que talvez uma situação que você esteja vivendo, a sua intuição está falando assim, olha, é momento de se curar, é momento de trabalhar alguma questão dentro de você, e cuidado com as vozes do mundo, cuidado com as vozes de terceiros, ou mesmo vozes espirituais, caso você acredite, tá? Porque isso pode acabar te contaminando de alguma maneira, contaminando a sua percepção. Então aqui é como se a intuição falasse assim, cuide mais de você, trabalhe mais a sua energia, que você consegue se blindar dessas questões. E consegue também superar as dificuldades no âmbito de relacionamentos, tá? Agora,
Na parte material saiu a carta da Torre com 7 de copas. Então aqui a sua intuição está falando que seja em projetos, trabalho, afazeres ou qualquer outra coisa que envolva o mundo da matéria, né? Viver aqui. É importante você começar a trabalhar a escolha, né? Ainda mais se uma situação ruiu, se uma situação deu errado, que você possa estar sem saber o que fazer, trabalhe a escolha. Não fique procrastinando ou adiando uma decisão, tá? Se a coisa já ruiu, tome uma atitude. Você vai limpar o terreno dessa carta da Torre, você vai limpar o terreno, você vai comprar um terreno novo, você vai reconstruir o castelo, você vai comprar novos materiais para reconstruir esse castelo da Torre. O que você vai fazer? Comece a procurar formas de lidar de frente com a situação e agir. Agora, pode ser que venha uma situação aqui de difícil momento para você viver, tá? Dentro dessa área, alguma coisa pode vir a acontecer, não quero assustar, mas aqui fala assim, a situação pode ser vivida de uma maneira melhor se você agir na hora. Então não deixe passar a oportunidade, haja. Às vezes, vamos supor, um conflito que surge. Fale, se você pensar alguma coisa, fale na hora, coloca para fora. Diga o que você está pensando, diga o seu posicionamento diante daquilo, né? Se for uma questão de, sei lá, uma oferta, uma oportunidade e que fecharam as portas para você dessa oportunidade, tente bater em outra porta, tente falar com outra pessoa, tente fazer algo, né? E não ficar, talvez, ali vivendo muito aquela dor, aquele momento difícil, sem a ação. Porque quanto mais rápido você agir, mais rápido você se recupera. Então é como se dissesse isso aqui, tá? E aí, caso você esteja vivendo um momento mais conturbado na área material, tente buscar meios de fazer algo agora, entende? É preciso movimentar essa energia, tá? Então essa foi a leitura para você do grupo de número 3. Se gostou, curta, comente, compartilhe este vídeo para mais pessoas. Veja se você está inscrito ou inscrita no canal e a gente se vê na próxima leitura.